você comece a dizer: eu quero ser essa casa que o Senhor tem prazer de estar, tem prazer de morar, tem prazer de habitar. Começa a dizer: ensina-me, ó Senhor, a ser este lugar que vai trazer prazer ao teu coração. Que quando o Senhor olhar de cima para baixo, o Senhor vai olhar nós e vai sentir prazer em nós. Vai sentir prazer em sair do céu e estar em nós, em estar se movimentando através de nós. Que venhamos ser essa casa favorita dele nesses últimos dias. Deus, Ele está precisando, Ele está querendo alinhar os nossos corações com o coração dele, alinhar a casa para que se torne uma casa predileta, uma casa favorita, uma casa que Ele tenha prazer de morar. Será que hoje nós como casa, nós como templo do Espírito Santo, nós como um lugar que é o lugar onde Ele necessita habitar, será que se Ele está olhando para nós hoje, Ele está sentindo prazer em nossa vida? Como estamos nós como templo do Espírito Santo? Como que está a minha vida como templo do Espírito Santo? Como está a sua vida como templo dele? Como estamos nós como um tabernáculo móvel que se anda para que a presença dele venha se manifestar? Pai, nos ensina a ser, Senhor, essa casa favorita. O Senhor sabe muito bem como nós estamos. E se nós estamos aqui é para realmente alinhar o nosso coração com o céu. Se nós estamos aqui, Pai, é porque o Senhor quer fazer o acabamento dessa casa, o alicerce. E o Senhor, nesses dias, está com o seu prumo de alinhamento para fazer aquilo que o Senhor quer fazer. Nós te agradecemos por tudo, Yeshua. Nós te amamos, nós te adoramos e nós te reverenciamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Jesus. Amém, irmãos. O tema que foi me dado: santificação do templo e edificação dos muros. E santificação não é por vista, não é por aparência. Santificação, ela começa por dentro e ela se manifesta por fora. Quando João Batista ele vem anunciando a mensagem do reino, João Batista ele vem dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista ele vem dizendo: arrependam-se daquilo que vocês fizeram até agora, mudem a sua maneira de estar interior, mude a mentalidade que vocês estiveram até agora, para que vocês possam entender este reino. Então a ideia, queridos, não é nós nos preocuparmos primeiro com o que está fora. A ideia é nós nos preocuparmos em se santificar por dentro. E muitas das vezes nós caminhamos em cima de um conceito quando a gente vem para uma igreja. E quando a gente chega numa igreja, muitas das vezes eles colocam uma capa em nós. Eles estão dizendo assim: você precisa estar aparente por fora. Muitas das vezes igual os fariseus, que eles tinham a aparência de pessoas boas, a aparência de santidade. As palavras deles eram boas. Olhando para eles, pareciam as pessoas mais santas da terra. Mas Jesus ele vem exortando os fariseus e ele vem dizendo que eles não passavam de sepulcro caiado.
que por fora estava muito belo, por fora estava muito bonito, que por fora nas praças eles falavam bem, eles falavam bonito, as roupas deles eram roupas aparentemente de pessoas crentes. Mas Jesus estava dizendo: vocês por fora estão nota 10, mas por dentro vocês estão podres. Então a santificação, ela não começa por fora, ela começa por dentro. E ela é manifestada então para fora. O reino de Deus, ele vem de dentro e é manifestado para fora. Glória a Deus. Aleluia. Então a ideia, querido, de nós mantermos uma aparência de cristão não é cristianismo. Porque não é por aparência que nós precisamos caminhar nesses últimos dias, e nunca foi por aparência. Um dia eu acreditei que era por aparência, e eu colocava até um paletó e uma gravata, eu achava que a unção estava no paletó e a gravata. E não é pela aparência, é pelo meu caráter interior. Glória a Deus. É Ele vendo como está a minha vida por dentro. É Ele vendo como está funcionando tudo por dentro. Então a ideia é não se preocupar com o que está fora, mas nesses últimos dias se preocupar em santificar por dentro, que Deus se encarrega de fazer o que está fora. Porque a ideia do reino nem é falar muito. A ideia do reino é viver ele em justiça. E a justiça do reino não é nós abrir os nossos lábios e falar alguma coisa. A justiça do reino é ser reto por dentro, caminhar em justiça por dentro. Que o mundo espiritual, que Jesus, ele faz tudo por fora. A Bíblia vai dizer, no livro de Hebreus, que Noé, por ser um homem justo, ele condenou o mundo. Não foi Deus que veio e destruiu o mundo, mas por causa da justiça, por causa da integridade que havia dentro de Noé, veio o juízo de Deus sobre a face da terra. Ou seja, não foi Deus, mas foi por causa da justiça que havia no caráter de Noé. Então Deus olha para Noé, e a Bíblia vai dizer que Deus achou graça aos olhos de Noé. Ou seja, Noé fez Deus sorrir. E nós estamos vivendo, querido, a mesma geração de Noé. Nós estamos vivendo o mesmo tempo que Noé viveu. Nós estamos vivendo, o mundo vive hoje em torno das coisas, em torno dos prazeres, em torno de tudo aquilo que não é o reino de Deus. Mas Deus, nesses últimos dias, Ele está olhando para o céu e está procurando alguém que faça Ele sorrir novamente, como um dia Noé fez Ele sorrir. Glória a Deus. Que Deus olhe não por fora, não da maneira como eu estou por fora, mas que Ele olhe por dentro de mim e veja eu como uma pessoa justa. Ele veja eu como uma pessoa de caráter. Ele veja você como uma pessoa de caráter, alguém que ele não tenha que reclamar. Então justiça é ser íntegro por dentro, querido. É ter a minha vida na sociedade íntegra. É eu poder deitar no meu travesseiro e dormir em paz, sabendo que tudo está bem, sabendo que as coisas estão bem, sabendo que os compromissos que eu firmei estão bem, sabendo que aquilo que eu firmei com lojas, aquilo que eu firmei com pessoas, aquilo que eu firmei com o próprio Pai, está caminhando, alinhado conforme é os princípios do Pai. Então nós dormimos todo dia em paz. Mas, amados, muitas das vezes nós achamos que cristianismo é tudo espiritual, é só igreja. E cristianismo, na verdade, nunca foi igreja. A última coisa do cristianismo é a igreja. Porque você é a igreja. E você é a igreja lá fora. Você é a igreja lá na sua casa, primeiramente. Nós precisamos ser essa igreja lá.
Nós não podemos ser igreja aqui se nós não formos igreja lá, porque a primeira igreja é lá. Tudo começa por lá. Tudo começa pelo altar. Depois vem para a mesa. E depois que nós saímos para fora. Então nós não podemos caminhar por vista. Nós não podemos caminhar por aparência. Nós não podemos caminhar como uma pessoa crente. Não existe por vista um modelo de pessoa crente. Nós achamos que tem, porque nós vemos muitas das vezes uma pessoa, e nós medimos uma pessoa cristã muitas das vezes quando passa um irmão na rua de terno, paletó e gravata, e passa uma irmã de saia e de cabelo grande, e eles são cristãos. E quando passa muitas das vezes uma pessoa de calça, não, aquele ali está fora dos propósitos de Deus. E na verdade, muitas das vezes, querido, aquela pessoa que está de calça, o caráter dela é mais íntegro com aquela que está de saia. Então nós não podemos medir as pessoas por aquilo que elas estão vestindo. Nós não podemos medir o cristianismo da pessoa por vista. Nós não podemos medir as pessoas da maneira que elas estão. E o exemplo disso é o próprio Samuel, quando Deus fala para ele ir ungir o menino a rei. Deus ele fala para Samuel ungir o menino a rei. E Samuel ele chega na casa de Jessé. E quando ele chega na porta da casa de Jessé, ele vê um menino chamado Eliabe. E a aparência de Eliabe era uma aparência muito bela. Ele era um homem formoso, ele era um homem sisudo, ele era um homem forte, ele era um homem aparentemente perfeito. E então Samuel olha para a aparência de Eliabe, e no coração de Samuel, logo ele pensa: certamente esse é o novo rei de Israel. Mas quando Samuel ele pensa isso, logo Deus ele exorta Samuel e diz: Samuel, eu não vejo como os homens vê por aparência, mas eu sondo o coração, eu sondo por dentro, eu estou vendo a integridade da pessoa. Aleluia! Então a aparência vai acabar levando nós para o inferno, e nós temos que parar de viver de aparência e começar, querido, a dar importância para a essência. E por muitos anos nós vivemos pela aparência e esquecemos que nós temos que trabalhar a essência que está dentro de nós. E por que nós gostamos de viver por aparência? Porque a aparência vai agradar as pessoas. A aparência vai agradar os homens, a aparência vai agradar a plateia, a aparência vai agradar todo mundo, mas a aparência não vai agradar aquele que é perfeito, aquele que é santo, aquele que é puro. Porque aquele que é puro, ele está sondando internamente, ele está sondando o nosso comportamento interno. Ele está sondando a intenção do nosso coração quando Ele coloca nós em algum lugar. E a santificação do templo, querido, ela começa por dentro. Ela começa internamente. E então ela é manifestada para fora como atos de justiça. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Eu quero usar esta noite uma mulher, e eu quero usar os exemplos desta mulher como uma tipologia de igreja. E na verdade, no decorrer da mensagem vai aparecer algumas mulheres na história. E toda vez que eu falar de mulher na história, eu estou se referindo a eu e a você, à igreja. Na Bíblia, quando a Bíblia fala de mulher,
ela está se referindo à noiva de Cristo. E a noiva de Cristo somos eu e você. Então eu quero fazer hoje uma alegoria desta mulher, como uma tipologia de igreja, como nós nessa noite. Amém? Marcos 5, 25. De certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. A Bíblia diz que essa mulher, há 12 anos, ela sofria com este mal. Há 12 anos ela padecia com essa enfermidade. E nós sabemos que este fluxo de sangue é um ciclo menstrual que toda mulher tem mensalmente. E este ciclo menstrual nada é que o período aonde o óvulo da mulher, quando ele não é fecundado durante aquele mês, então ele se descama sobre aquele ovário, sobre aquele útero daquela mulher, e começa então o período de sangramento. Ou seja, aquela mulher, ela começou a sangrar, e enquanto o sangue ele não fosse estancado, aquele óvulo novamente ele não podia ser formado para que ela pudesse voltar a ter intimidade com o seu marido, para que através da intimidade ela viesse a ter o fruto, a ter o relacionamento, que através do relacionamento veio o fruto. Ou seja, era uma mulher que há 12 anos ela não poderia gerar, ela não tinha como gerar, porque há 12 anos estava girando aquele ciclo menstrual. Trazendo, queridos, para nós, para a igreja hoje ela vive um período de tanta correria na sociedade e no mundo, que a igreja ela está como aquela mulher do fluxo de sangue. É uma igreja que está entre a multidão. O texto de Lucas vai dizer que aquela mulher estava entre a multidão. Ou seja, aquela mulher estava em meio à multidão, estava em meio ao movimento, mas por mais que ela estivesse em meio ao movimento daquela multidão, aquela mulher, há 12 anos, ela não sabia mais o que era ter uma intimidade, ela não sabia mais o que era poder gerar. É uma igreja que caminha entre a multidão. É uma igreja que está vivendo em movimento.
Porque a multidão ela está se movimentando. Jesus ele caminhava e a multidão começava a se envolver com Jesus. E aquela mulher, ela estava entre a multidão. Mas uma coisa que ela não fazia, ela não poderia gerar nada, porque era uma mulher que tinha um fluxo. E aonde era o fluxo dessa mulher? Era na sua intimidade. E nós sabemos que é pela intimidade que o fruto vem. Nós sabemos que é pelo momento de prazer que nasce, ou que é engendrado uma semente através do relacionamento. E quando nós falamos em relacionamento, querido, nós falamos de um modelo de relacionamento que a igreja precisa voltar a ter. É por isso que muitas das vezes nós falamos a respeito de origem e voltar à origem. Mas o que é a origem? A origem é o Pai. A origem de todas as coisas, quando foi manifestada todas as coisas, foi no jardim do Éden, antes da serpente e antes da queda, onde tudo era perfeito. Aonde o Pai ele tinha prazer em descer e ter um relacionamento com o Filho. E todo dia o Pai descia e tinha um relacionamento com o Filho. E daquele relacionamento era engendrada uma semente em Adão. E quando o Pai ia embora, Adão manifestava aquilo que aprendeu com o Pai. Não existe unidade se nós não estivermos no Pai. Não existe amor se nós não estivermos no Pai. Não existe um corpo se nós não estivermos no Pai. A igreja que não está no Pai é uma igreja sem cabeça. Porque nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. Mas se nós não temos comunhão com o Pai, nós somos uma igreja descabeçada. Porque é o Pai que é o governo nosso. E se nós não voltarmos para o Pai, é por isso que acontece tanta coisa dentro da igreja. Porque a igreja está andando descabeçada. Porque é através do Pai que acontece todas as outras coisas. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Aleluia. Todo o processo tem que ser por ele. Agora não adianta que nós estarmos aqui e não estarmos no Pai. Não adianta nós mantermos uma aparência se nós não estamos nele. Se nós não temos uma comunhão diária com ele. E a igreja nesses últimos dias está vivendo a síndrome de Pôncio Pilatos. Porque Pilatos, ele fez alguma coisa ali, e depois de tudo que Pilatos fez, ele simplesmente disse: eu lavo as minhas mãos, eu fiz a minha parte. E a igreja, por estar dentro da igreja, acha que está fazendo a parte nós estamos fazendo a nossa parte e estamos garantindo salvação na eternidade. Se nós não estivermos com o Pai na terra, nós jamais estaremos com o Pai na eternidade. Aleluia. Se nós não ansiarmos todo dia pelo Pai aqui neste lugar, não tem como estar com Ele na eternidade. Se nós não temos uma comunhão com Ele todo dia nessa terra, não tem como nós termos comunhão com Ele na eternidade um dia. Se nós não queremos Ele aqui, Ele não vai querer nós lá. Aleluia. Por que nós vamos passar uma vida inteira sem querer Ele, apenas estando na igreja? E por que Ele vai querer que nós estejamos lá? O céu vai ser apenas uma conclusão do relacionamento que nós temos na terra. O céu vai apenas fechar esse ciclo de relacionamento. O ciclo começou na terra, mas vai terminar na eternidade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Agora, se não há comunhão com Ele na terra, eu sinto muito te dizer, querido, não vai haver comunhão com Ele na eternidade.
Se nós corremos atrás de tantas coisas e não temos um tempo para Ele, eu sinto muito te dizer, a santidade, não tem como ter santidade se não ter Ele, porque Ele é o princípio de toda a santidade. Não tem como dizer eu vou viver uma vida santa se eu não estiver todo dia com Ele, porque eu vou aprender a ser santo é com Ele. Não tem outra pessoa para me ensinar a ser santo. Ele é o modelo de santidade. Sede santo como eu sou santo. Glória a Deus. Agora, se eu não estou todo dia com Ele, como é que eu vou ser santo? Como é que eu vou aprender a ser santo? Como é que eu vou aprender a ter a santidade? 2 horas dentro de uma igreja não te ensina a ser santo, mas 2 horas por dia dentro de um quarto com Ele vai te ensinar a ser santo, querido. Oh, aleluia. Não pense que você vai aprender a ter santidade aqui. Você vai aprender junto com aqui. Mas primeiro o princípio, querido, é você ter uma comunhão diária com Ele. Você vem aqui quarta, sábado, domingo, e olha lá se você vem esses 3 dias. Como é que você vai ter santidade se você passa tão pouco tempo com Ele? É por isso que aquela mulher, ela estava entre a multidão. É uma igreja que está em movimento. É uma igreja que ela vem do culto. É uma igreja que participa dos trabalhos. É uma igreja que está em movimento entre as pessoas. Mas você vai olhar para ela, parece que ela tem aparência, mas Jesus, Ele olha para ela e vê uma igreja sangrando, porque há 12 anos não sabe o que é ter um momento de prazer, um momento de intimidade. Oh, aleluia. E a intimidade não vem de movimento, vem de relacionamento. O movimento não te traz intimidade, um relacionamento com Ele vai te trazer algo que é do céu. Por isso nós precisamos. Foi falado aqui desde segunda-feira várias coisas. E eu preciso dizer, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. De tudo que foi falado aqui, se nós não estivermos em comunhão com Ele diariamente, não vai haver unidade, não vai haver amor, não vai haver nada. Sabe por quê? Porque Ele é a única pessoa que pode unir uma igreja. Porque nós somos cheios de defeitos. O nosso gênio, cada gênio é ruim. O meu gênio é ruim, o gênio do outro é totalmente diferente. E se não for pelo Espírito, a igreja não consegue ser unida. Se não for pelo Pai, a igreja ela não consegue ser unida. Por isso, querido, a igreja precisa voltar para Ele. Não adianta eu ir para o quarto e uma parte da igreja não ir. É todos nós precisamos voltar para Ele, para que a igreja ela possa novamente ter as ligaduras do corpo, para que Cristo como cabeça, Ele possa governar nós na plenitude. Aleluia! É por isso que na igreja sempre tem tantas confusões. Porque talvez que tenha um que está no Pai, mas a metade não está. Como vai haver unidade desta maneira? Se é pelo Pai, se é pelo cabeça, que as coisas se unem. Nós precisamos deixar de fazer algumas coisas nesses últimos dias e voltar para Ele. Nós temos que deixar algumas prioridades que colocamos na nossa vida e precisamos voltar a ter uma prioridade maior pela eternidade, pelo Pai. Eu nunca vi uma noiva tão descabeçada. Eu nunca vi uma noiva que não se interessa pelo noivo, se interessa pelas coisas do noivo. Uma noiva que se interessa pelo trabalho do noivo. Uma noiva que se interessa por aquilo que o noivo pode oferecer, por aquilo que o noivo pode
mas quando se fala do noivo, a igreja esqueceu que é noiva. E uma noiva, quando tem um noivo, ela sente prazer nele. Ela acorda pensando nele. Ela precisa diariamente estar conversando com ele, tendo um relacionamento com ele. Eu nunca vi uma noiva tão adúltera como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós adulteramos, nós nos prostituímos com tantas outras coisas, e nós esquecemos que nós temos um noivo, que ele está longe, mas ele está perto, que ele está lá, mas ele tem 7 olhos como chama de fogo, e ele está olhando a noiva todos os dias, e ele está chorando pela noiva, está da maneira que está. Glória a Deus. Voltar para o ambiente perfeito. O único ambiente que dá prazer realmente. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, ele não sabe viver. Quem já teve a experiência de entrar no lugar da intimidade, ele não tem mais prazer em estar em outro lugar. Aleluia! Quem um dia já experimentou esse relacionamento com ele, sabe que longe desse lugar é tudo difícil, é tudo mais ruim. Quando nós entramos no lugar perfeito, a ansiedade se acaba, a loucura do dia a dia se acaba. Quando nós entramos no lugar perfeito, todo aquele gênio explosivo se acaba. Você já viu uma pessoa ficar uma meia hora junto com o pai, em intimidade dentro de um quarto, sair daquele quarto, alguma pessoa xingar ela e ela revidar? Não revida, querido, porque ela está tão cheia do pai, porque o relacionamento com o pai, ele vai te ensinar a ser santo. Aleluia! O relacionamento com ele vai te ensinar todas as coisas. Agora, se nós passamos uma boa parte longe dele, ansiosos, ansiedade é a síndrome desse século, a ansiedade é algo que está compulsivo dentro de nós. A ansiedade, parece que já não há aquela paz do Espírito, de nós acreditarmos que as coisas vão dar certo, de nós acreditarmos que tudo vai ser de acordo com Ele. Mas a ansiedade está nos matando espiritualmente. Precisamos voltar para Ele. Relacionamento significa ligação afetiva, profissional ou de amizade entre pessoas que se unem com o mesmo objetivo. É a partir do momento da relação com o Pai que nós vamos ter uma relação boa com os nossos irmãos. Não tem como ter uma relação boa com todos os irmãos se nós não tivermos uma relação com o Pai primeiro. Nós vamos ter uma relação boa com um, com dois, com aqueles que nós temos mais afinidade, mas com o corpo inteiro nós não vamos conseguir ter, porque é a partir do Pai que Ele vai trazer uma relação em unidade para com todos os filhos, para com o corpo, para com a igreja. Aleluia! Todo tipo de relacionamento envolve convivência, comunicação e atitudes que devem ser recíprocas. Quando uma das partes não desenvolve os atributos necessários para uma boa convivência, o relacionamento se torna difícil. O nosso relacionamento precisa começar com o Pai, porque o Pai vai direcionar todo o resto do propósito de ter esse relacionamento. Agora, se nós não temos o Pai primeiramente,
Eu vou ter a minha ideia, você vai ter a tua ideia, nós vamos discutir e nós não vamos chegar em conclusão nenhuma, porque nós estamos agindo pela alma e não pelo espírito. Você vai falar o teu ponto de vista, eu vou falar o meu ponto de vista, mas nós não vamos chegar em lugar nenhum, porque nós não fomos para o Pai. Mas quando nós vamos para o Pai, é o cabeça que é encarregado de governar toda a nossa vida e todo o corpo. Por isso nós precisamos voltar ao Pai. Abra sua Bíblia em Isaías 26, 17 e 18. Uma mulher que não gera muito tempo por intimidade. Uma mulher que está em meio à multidão. Uma igreja que está em movimento, mas que não sabe o que é relacionamento. Uma igreja que está trabalhando, mas que há muito tempo não sabe o que é ir para o quarto e se relacionar com Ele. Isaías 26, 17 e 18. Amém? Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá grito nas suas dores, assim fomos nós diante de Ti, ó Senhor. Concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso foi como se tivéssemos dado à luz o vento. Livramento não trouxemos à terra, nem nasceram moradores no mundo. O texto está dizendo que aquela mulher, ela estava grávida. Como uma mulher grávida. E como você vê quando uma mulher está grávida? É quando começa a aparecer a barriga dela. E a barriga vai crescendo. E a Bíblia vai dizer como uma mulher grávida, quando está próximo à sua hora. Ou seja, aquela igreja era uma igreja que aparentemente ela estava pronta para dar o fruto, pronta para trazer o fruto à terra. Ou seja, vamos voltar um pouquinho. Quem sabe ela começou a fazer algum tipo de coisa, nós não entendemos, mas começou a crescer, começou a aparecer. Porque a barriga começou a crescer, ou seja, eles estavam vendo aquela mulher em um período de gestação. E todo mundo viu, cresceu, está grande, que bom, que bonito. Mas quando aquela mulher ela vai para a maternidade, para dar à luz, a Bíblia vai dizer que ela tem dores de partos e dá gritos. Parecia que estava tudo perfeito, porque ela sentiu até contração. Ela até deu grito nas suas dores. Mas a Bíblia vai dizer que quando ela foi conceber, era apenas vento. Não tinha nada. Não tinha fruto nenhum. Ela cresceu por aparência. As pessoas estavam vendo. Olha lá que lindo.
cheio, está se formando, está tendo contração. Mas chegou a hora de dar a luz. Não era nada, era apenas vento. Ele não trabalha com aparência. Não pense que Deus se agrada de ter uma igreja cheia, não pense. Porque o avivamento, querido, que não gera fruto, nunca foi avivamento. Aleluia. O avivamento que não traz transformação de vida para mim e para você, nunca foi um avivamento, foi um movimento de fim de semana. E nós estamos vivendo nesses últimos dias de avivamento de fim de semana, de vento de fim de semana, porque no fim de semana parece... Abaixou o pecado. Aleluia. E a gente vem pra frente, e a gente chora, e a gente dá língua estranha, e faz kamehameha, e o outro cai. Imagina segunda-feira. Foi apenas vento. Porque na sociedade não produziu fruto nenhum. Porque na escola não produziu fruto nenhum. Porque não houve transformação nenhuma. E se não há transformação, nós estamos vivendo de movimento em movimento. É uma igreja que está crescendo através de movimento, não através do Espírito Santo transformando o caráter. Aquela mulher, ela cresceu, nos 9 meses de gestação ela estava grande, uma igreja que estava lotada de gente, que estava tendo contração, o povo estava olhando, olha aquela igreja que bela, ela está gerando, mas quando foi para dar a luz, não era nada, era uma barriga de aluguel, não tinha nada, era apenas vento, não produziu nada, não trouxe fruto à terra, não trouxe moradores ao mundo, era apenas uma igreja sem propósito nenhum, uma igreja de enxergadeira todos os dias. Nós temos que parar de viver de aparências momentâneas. Nós temos que parar de viver de arrepios. Até porque a fé é algo que não se vê. E nós estamos servindo a alguém que não se vê, mas que se sente. Aleluia. E que se vê quando se transforma alguém. Glória. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É impossível, queridos, ter um encontro com Deus e não ser transformado. É impossível ter um encontro com Ele e a minha vida não ser transformada. É impossível. E se nós estamos aqui e não fomos transformados em nada, nós não estamos gerando nada, estamos apenas vivendo de movimento e gerando vento. Jesus, aleluia. Porque todo o encontro com Deus, Ele vem para tirar algumas coisas que nós temos e colocar algumas coisas que é dele em nossa vida. Todo o encontro com Deus, Ele vai tirando aquilo que nós achamos que somos e vai colocando aquilo que Ele quer que nós sejamos. Glória a Deus. Todo encontro com Deus,
ele vai deixar marcas de transformação. Um exemplo disso é um homem chamado Jacó. É um homem que se encontrou com Deus no Val de Jaboque. E nesse encontro com Deus, Deus tirou algumas coisas que ele tinha. Deus tirou algumas coisas que ele era, que ele havia há algum tempo ele vinha fazendo. Suplantador, enganador, trapaceiro, mentiroso, não pagava conta, mulherengo, tanta coisa que ele vinha de. Mas quando ele se encontrou com Deus no Val de Jaboque, Deus ele pega e tira aquilo que ele tinha e coloca aquilo que ele queria que Jacó fosse. Aleluia! Então, se você for por alguns encontros com Deus e chorar e não mudar, você não se encontrou com Deus. Porque o encontro com Deus, ele muda o teu nome. E quando você sair, por onde você passar, as pessoas vão olhar. Aquele se encontrou com Deus. Porque de Jacó se transformou em Israel. E toda vez que Jacó ele passava, Deus havia tocado na sua coxa. E Jacó ele vinha mancando e vinha mancando. E as pessoas falaram: aquele homem teve um encontro com Deus. O seu nome mudou, a sua vida mudou, o seu caráter mudou. Ele foi transformado porque ele se encontrou com Deus verdadeiramente. Glória a Deus! Glória a Deus! Todo encontro com Deus, nós deixamos de ser Paulo e deixamos de ser Saulo e começamos a ser Paulo. Nós vamos parar de perseguir os irmãos e vamos começar a ser perseguidos por eles. Saulo ele achava que era. Saulo ele achava que via. Saulo ele achava que sabia. E quando ele se encontra com Deus, Deus ele fala: você não sabe, você é cego, você não entende nada, Saulo. Mas eu preciso te transformar porque eu tenho uma grande obra na tua vida. Aleluia! Saulo ele era um exímio doutor, íntegro pela lei. Ele estava fazendo uma coisa boa de uma maneira errada. Mas ele precisou se encontrar com ele. E todo encontro com Deus causa dor. Uma boa parte do encontro com Deus vai causar dor em nós. Não pense que você vai se encontrar com Deus e você vai ficar sorrindo, falando língua estranha e chorando. Mas quando você se encontra com Deus, querido, quando eu me encontro com Deus, Deus ele nos fere, Ele abre em nós, Ele faz uma operação, Ele abre em nós e começa a trabalhar. Isso machuca, isso dói, mas isso vai trazer uma transformação interior. Aleluia! Ele vai até deixar nós sem ver por alguns dias. Para trabalhar o nosso caráter. O encontro com Deus vai te machucar. Mas esse machucado é apenas para ficar uma cicatriz. Porque cicatrizes significa o lugar que nós passamos e vencemos. Somente Deus ele pode nos machucar para transformar a nossa vida. Oh, glória!
Então muitas das vezes quando acontece alguma coisa conosco, não coloque a culpa do diabo no diabo, porque quando Deus quer, até o diabo é um diabo de Deus. Porque quando Deus quer Ele cumprir o seu propósito, até o diabo é um diabo de Deus. E ele conversa com Deus. Ele fala: ei, eu quero Pedro para ser peneirado. E ele vem, muitas das vezes, para tratar nosso ego, nosso orgulho, nosso caráter, aquilo que nós achamos que somos, aquilo que nós achamos que sabemos, aquilo que nós achamos que vemos e aquilo que nós achamos que é certo. Mas Deus, Ele vem e Ele causa um ferimento em nós, e disso Ele começa a dizer: você não sabe de nada, você nunca viu nada, mas hoje eu estou trazendo você aqui para esse hospital e eu vou começar a te tratar para ser o Paulo que eu sempre quis. Aleluia! Porque depois de Saulo, ele virou Paulo, o maior doutrinador do Novo Testamento que a Bíblia nos relata. Por isso, todo encontro com Deus, Ele vai te transformar. Agora, se você está vivendo de movimento em movimento e não está te transformando, você não teve um encontro com Deus até hoje. Se você vem na igreja há 10 anos e ainda há resquícios de coisas do teu caráter, você, querido, não se permitiu ser trabalhado por Ele. E quando nós não nos permitimos ser trabalhado por Ele, mesmo assim, uma hora ou outra hora, Ele vai te aparecer, vai te deixar cego e vai dizer: por que ainda você está dessa maneira? Oh, aleluia! Ele andou passeando lá em casa por esses dias. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão segundo o seu propósito. E toda dor que Deus permite, Ele sara. Mas a gente tem que entender que é um processo. É um processo. Verso 26 de Marcos, a Bíblia vai dizer que ela deu tudo de si. Algumas traduções vão dizer que ela gastou toda a sua força. Algumas traduções vão dizer que ela gastou toda a sua fazenda com muitos médicos e indo de mal a pior. Por que aquela mulher, ela dá toda a sua força e não é curada? Por que aquela mulher, ela se desgasta e não é curada? Eu posso trazer uma explicação, porque ela foi para muitos médicos e até aquele momento ela estava com o médico errado. Mas eu posso trazer também que era uma mulher que estava agindo pela sua própria força. Uma igreja que caminha por força e não por intimidade. Uma igreja que caminha por aquilo que ela tem, não por aquilo que ele é. Nós podemos caminhar muito bem por aquilo que temos. Nós temos força, nós temos sabedoria, nós temos talentos, nós temos recurso. Aquela mulher, ela tinha tudo isso. Ela doou, ela entregou as suas fazendas. Ou seja, ela deu a sua força. Só que o reino de Deus não é pela força, querido.
O reino de Deus é pela intimidade, não é por aquilo que nós sabemos fazer, mas é pelo nível de relacionamento que nós temos com Ele, que Ele vai manifestar aquilo que é para acontecer. Glória. É por isso que nós batemos cabeça e muitas das vezes não acontece nada, porque enquanto nós estamos agindo com a nossa força, nós estamos descartando Ele. Porque enquanto nós estivermos agindo com a nossa sabedoria, enquanto nós estivermos agindo com aquilo que nós temos, nunca vai ser restaurado, nunca vai ser transformado nada. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Um exemplo. Muitas das vezes a gente sai para um evangelismo e passamos a tarde inteira num sol de 34 graus, entregando folhetinho em casa, evangelizando com a nossa força e trabalhando, e fizemos um culto à noite, uma mensagem boa é pregada e não vem ninguém, não acontece nada. E você vai questionar Deus, mas Deus, eu fiquei nesse sol, 34 graus, entregando folheto casa em casa, sofri para colocar a caixa de som, para arrumar as coisas e não aconteceu nada. Aí Deus vai dizer, porque você foi pela tua força. Se você tivesse ido para o quarto primeiro, se relacionado comigo, tendo intimidade, se você tivesse ido para um ambiente de prazer, enchido o teu ventre espiritual, você não ia precisar usar nada da sua força. Você nem ia precisar ficar no sol, se queimar, tudo. Porque a partir do momento de intimidade é gerada uma semente dentro do nosso ventre. E essa semente, ela é gerada enquanto nós saímos então para fazer algo. Nós não precisamos fazer pela nossa própria força, mas a Bíblia vai dizer que rios de águas vivas fluirão do nosso interior. Aleluia! E enquanto esses rios de águas vivas fluírem do nosso interior, nós não precisamos abrir nossa boca, porque é o céu que é encarregado de fazer, não é a nossa força. Glória a Deus! Nunca foi pela nossa força, pela nossa sabedoria, pelo nosso intelecto, por aquilo que nós achamos que sabemos fazer, mas sempre foi por aquilo que o céu quer fazer. E é por isso que nós se matamos muitas vezes, anos trabalhando, não acontece nada, porque nós estamos fazendo sem o céu. Mas a partir do momento que nós voltarmos para o céu, nós nem vamos precisar fazer, porque é o céu que vai fazer. Aleluia! A única coisa que nós precisamos fazer é entrar num ambiente de intimidade e ser santo para Ele. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1 e versículo 26. Amém? A Bíblia diz: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. Olha, aquilo que aconteceu com Noé aconteceu com Maria. Deus olhou para a terra
ouvir novamente naquele tempo. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Glória a Deus. Aleluia. Maria é um modelo de igreja perfeito. Por que Maria era um modelo de igreja perfeito? Primeiro, Maria era pura, era santa. Uma das explicações de Maria ser santa, de Maria ser virgem, é que Maria não sabia fazer. Maria era virgem, ela não sabia fazer, ela não tinha ido para um momento de intimidade. Talvez ela tinha curiosidade, eu acho que tinha, porque todo mundo tem, quando nunca fez. Mas ela era virgem, ela era pura. E Deus tem prazer na igreja que não sabe fazer e que deixa Ele fazer. Aleluia. Deus, Ele tem prazer em olhar para a terra e ver uma igreja que não sabe fazer, mas que se mantém pura para que Ele faça. Então o céu olha para a terra e vê uma mulher pura, sem saber fazer, virgem. Então o céu desce. O céu tem o prazer de descer. O céu tem prazer de descer. E o próprio céu vem e engendra uma semente da eternidade no ventre de Maria. Glória a Deus. Porque somente uma semente da eternidade tem o poder de transformar a terra. A nossa força, ela vai trazer uma transformação momentânea. 1 ano, 2 anos, 1 mês, 3 meses, 10 anos, mas vai se acabar. Mas quando a semente, ela vem da eternidade, entra no nosso ventre espiritual, essa semente, ela vai permanecer eternamente, porque tudo que ela fizer aqui vai ter um peso eterno. Glória a Deus. Então aquela semente, o céu vem e engendra uma semente no ventre daquela igreja, daquela mulher. E ela começa a gerar. Nasce um fruto chamado Jesus Cristo. Esse fruto, ele teve o poder, e tem o poder, e sempre terá o poder de transformar todas as coisas da terra, porque era um fruto da eternidade, e todo fruto que vem da eternidade, ele transforma todas as coisas. Enquanto aquela mulher do fluxo de sangue, ela trabalhava com a força dela, Maria, ela apenas se manteve pura, santa, dentro do quarto, e ela disse: eu não sei fazer, eu sou pura, mas eu quero que o céu venha, engendre uma semente em mim, e através dessa semente da eternidade, a semente tenha o poder para transformar toda a terra. Glória a Deus. Aleluia. O que nós precisamos fazer? Voltar a ser santos, voltar a ser virgens para Ele, voltar a ser virgem para o noivo, voltar a se ataviar em atos de justiça para Ele. A igreja precisa voltar no momento, no lugar de intimidade, e voltar a ser pura.
para que o céu venha olhar e venha achar graça aos olhos dessa igreja, e o próprio céu vir e engendrar um fruto, uma semente em nós, que essa semente será capaz de transformar São Silvestre, será capaz de transformar Telêmaco Borba, será capaz de transformar o Paraná, o Brasil e todas as nações da terra. Glória a Deus. Agora, a única maneira de acontecer isso, infelizmente ruim, é difícil, porque a gente tem tanta coisa na cabeça, a gente aprendeu com tantos livros, a gente aprendeu tantas técnicas. De repente Deus fala: isso daí não vale nada, vai para o quarto, volta a ser santo apenas, volta a não saber fazer nada. Agora você sabe fazer demais. Quando você não sabia fazer, você fazia melhor. Glória. Quando nós não sabíamos fazer, nós fazíamos melhor. Agora que nós achamos que sabemos fazer, nós estamos só fazendo cagada. É por isso que não acontece nada. Deus está dizendo nessa noite: volta a não saber fazer, volta para a intimidade, volta a apenas ser puro e deixa que eu venho fazer por você. Verso 27. Tendo ouvido falar de Jesus. Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. É uma igreja que tem muita informação sobre Ele. É a mesma coisa se acontecer nós passamos aqui a semana inteira cansados, recebendo um monte de informação do céu, e só ficar na informação. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. É uma igreja que ouve falar dele, que tem muita informação, que todo dia é uma mensagem sendo ministrada, e ela sabe muito sobre Jesus, mas não conhece Ele. Há uma diferença entre ouvir falar e conhecer. Mas nós passamos muito mais ouvindo falar sobre Ele do que conhecer Ele. Jó é exemplo disso. Jó era um homem crente, era um homem reto, era um homem justo, oferecia sacrifício todos os dias pelos filhos. Se você olhasse Jó hoje, era o melhor crente de Telêmaco Borba. Mas então Jesus, ele vai se encontrar com Jó. Lá no final do livro de Jó, então ele diz: eu conhecia só de ouvir falar lá no começo, mas eu passei pelo processo do Pai, e hoje eu conheço face a face. Aleluia. Se nós não dermos uma resposta por tudo aquilo que nós estamos recebendo, nós somos apenas intelectuais. Sabe por quê? Porque nós se enchemos de informação, e nós vamos pegar esse caderno e vamos decorar, e vamos sair falando sobre isso, e é apenas coisa da mente. Mas se nós pegarmos tudo que nós recebemos de informação sobre Jesus nesses dias, e colocarmos dentro de nós e falarmos: eu preciso viver isso. E quando nós vivermos isso, não vai ser preciso falar, porque o céu vai olhar e vai ter prazer em nós, e Ele mesmo vai vir e vai engendrar semente em nós. Depois que aquela mulher, ela ouve falar,
ela deixa a multidão, ela deixa o movimento. Presta atenção nisso, é o final da mensagem. Ela deixa o movimento, ela deixa o entretenimento. Quando ela ouve, ela deixa o entretenimento, ela sai entre a multidão, ela tira a multidão de lado, ela para de viver em movimento. E então ela chega, presta atenção, e ela toca na orla do manto de Jesus. Aquela mulher, ela poderia ter tocado em todas as outras partes da vestimenta ou do corpo de Jesus, mas ela toca na orla do manto, um cordão que ficava no manto de Jesus. E o significado disso é muito grande, porque no livro de Números, capítulo 15, versículo 38 e 39, o cordão azul da orla do manto de Jesus significava que aquela pessoa cumpria todos os mandamentos. Aquela mulher tinha qualquer outra parte para tocar, mas ela toca ali no cordão azul, dizendo: eu preciso voltar aos mandamentos, ou seja, eu preciso voltar a seguir a sua vontade, não a minha mais. Glória! E quando aquela mulher, ela sai do movimento, toca na orla, dizendo assim: eu preciso voltar a ter o Senhor como governo da minha vida, eu preciso voltar aos mandamentos, eu preciso voltar a seguir a tua vontade, e toca em Jesus. Então Jesus, ele percebe que alguém entre toda aquela igreja cheia tocou nele diferente. E Jesus então pergunta para os discípulos: quem me tocou? E os discípulos, eles tiram a casquinha de Jesus e dizem: poxa, mestre, há uma multidão que te aperta e você vem me dizer quem me tocou? E Jesus, ele diz assim, a Bíblia não relata, mas se Jesus fosse dizer, ele ia dizer assim: seus tolos, eu não me preocupo com uma grande multidão esbarrando em mim. Jesus, ele está dizendo assim: eu não me preocupo com uma igreja cheia esbarrando em mim, querendo aquilo que eu posso dar. Jesus, ele estava dizendo assim: eu não estou nem aí com um templo abarrotado de pessoas esbarrando em mim, querendo uma bênção, aquilo que eu posso oferecer. Jesus, ele estava dizendo assim: eu não estou nem aí por templos abarrotados de pessoas, mas eu estou aí por aquele que quer fazer a minha vontade. Aquela mulher toca no manto dele e diz: eu quero voltar a fazer a tua vontade. Então ele se impressiona com o toque daquela mulher. Jamais uma igreja cheia vai impressionar Deus. Jamais uma igreja lotada de pessoas vai impressionar Deus. Vai impressionar homens, vai impressionar líderes. Agora, uma coisa que impressiona Deus, e Ele diz na sua palavra: quando tiver 2 ou 3 em meu nome, seguindo a minha vontade, então ali eu vou ter prazer e vou estar no meio. Aleluia! O problema, querido, é que nós estamos vivendo em um tempo que a igreja vem não por causa dele, mas por causa daquilo que ele pode oferecer. O problema é que as igrejas estão abarrotadas de gente querendo tocar e arrancar alguma coisinha que ele tem para oferecer. E Jesus diz assim: eu não me impressiono com esse tipo de pessoa, mas eu tenho prazer naquele que quer seguir a minha vontade. Eu tenho prazer naquele que quer seguir os meus princípios. Eu tenho prazer naquele que quer ser santo. Eu tenho prazer naquele que realmente ele está se preocupando comigo. Ele me quer, não quer aquilo que eu tenho para oferecer. E enquanto você vir à igreja para querer aquilo que ele tem para te dar, ele nunca vai te dar nada.
Enquanto você vir para a igreja para ficar esbarrando, querendo arrancar alguma coisinha dele, e fazemos campanha para arrancar isso, e fazemos campanha para arrancar aquilo, e fazemos campanha para arrancar aquilo, você não vai arrancar nada dele. Mas a partir do momento que você vir para essa igreja com teu coração voltado para Ele e dizer: eu quero o Senhor, eu necessito do Senhor, porque dele, para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu quero o Senhor, meu noivo, amado de minha alma. Eu venho aqui para se juntar aos irmãos, a essa noiva mística, para poder sentir o teu toque, sentir o seu cheiro. Eu venho aqui para poder te tocar, não por aquilo que o Senhor tem para me oferecer, mas eu quero te tocar porque eu te amo, porque eu te desejo, porque eu quero mais de ti. Então Jesus, Ele vai olhar para você, Ele vai ter prazer em você, e Ele vai liberar aquilo que Ele tem para lhe dar, porque já é seu. Aleluia! Então desse seminário você vai sair e muitas das vezes vai se frustrar nas quarta-feiras fazendo campanha para obter coisas. Venha na quarta-feira para adorar Ele, para buscar Ele, para querer Ele, para exaltar Ele, para abraçar Ele, para desejar Ele, porque se você tiver Ele, você vai ter tudo dele. Mas se você quiser alguma coisa dele, Ele não vai te dar nada. Chega de coisas, eu quero Ele. Chega de barganha, eu quero Ele. Glória de Deus, aleluia! Chega de esbarrar nele, chega de esbarrar. Está chegando o tempo que a igreja vai desejar somente Ele. Nós vamos dizer assim: eu não quero ministério, eu não quero trabalho, eu quero o Senhor. Glória! Eu não quero dom, eu não quero talento. Eu sei que eu tenho que usar, mas eu quero o Senhor. Não adianta eu ter talento e não ter o Senhor. Não adianta eu ter coisas e não ter o Senhor. Não adianta eu trabalhar e não ter o Senhor. Não adianta eu saber fazer e não ter o Senhor. Venha ser o Senhor da minha vida primeiro, e depois eu me preocupo com essas coisas. Mas eu quero o Senhor. Quantos estão dispostos nesses dias em querer Ele? Quantos estão dispostos nessa noite em tocar nele por causa dele, não por aquilo que Ele pode oferecer? Ele conhece o nível de toque, Ele conhece o coração que quer Ele, o coração que quer as coisas dele. E nós estamos vivendo um momento que Ele não vai vir mais. Mas é que o nosso coração vai estar tão tuchado querendo Ele, que nós vamos dizer: espera aí, porque eu vou até você e vou tocar no Senhor. Aleluia! Nós estamos vivendo em um tempo que nós não vamos ficar sentados esperando Ele vir, mas nós vamos levantar e vamos até Ele. Nós estamos chegando em um tempo de desejo de adorá-lo nessa terra. Adoração intensa. A tenda de Davi está sendo levantada. A adoração está voltando a ser entendida. E nesses últimos dias a terra vai se manifestar de uma maneira tão forte, porque o nosso coração vai estar tuchado, querendo somente Ele. Aleluia! E então nós vamos entender, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia! Se coloque em pé em nome de Jesus. Pode tocar. Glória a Deus! Você é filho, você não precisa barganhar.
Se o pai tem o filho tem tudo do pai. Mas o pai sabe a hora certa de entregar. Vamos nesses dias se comportar como filhos. Muitas das vezes nós falamos da boca para fora que somos filhos, mas as nossas atitudes nos fazem dizer que nós somos bastardo e não somos filhos, porque nós não seguimos o princípio do pai. A partir do momento que você entender que é filho de Deus, filho, querido, filhos, a terra está aguardando com grande expectativa, não os crentes nem os show dos evangélicos. A terra está aguardando com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus para dar uma resposta a tudo que está acontecendo. Os filhos tocam por causa dele, não por aquilo que ele dá. O filho ama o pai não por interesse, ama o pai por aquilo que o pai é. O filho ama o pai não por interesse, ama o pai por aquilo que ele é. Se você é filho, você vai amar